Um desembargador no Paraná, ele disse que o pessoal do norte, né, nível cultural do norte e nordeste é inferior à cultura do Paraná, né? Que a notícia, o desembargador diz que Paraná tem nível cultural superior ao norte e nordeste, notícia que está aqui na revista Fórum. A frase preconceituosa de Mário Elton Jorge ocorreu durante a sessão da segunda Câmara Criminal do Paraná. A primeira coisa que eu pergunto para esse senhor é o seguinte: qual é a régua que o senhor utiliza para dizer que o Nordeste, o Norte e Nordeste é inferior ao Sul, principalmente ao Paraná? Onde é que está a verdade desse tipo de coisa? Porque isso nada mais é do que uma frase xenofóbica, né? Ou seja, você se colocar como superior a outras culturas. Na antropologia a gente chama isso de etnocentrismo. Etnocentrismo. É lamentável a gente ver que tem ainda no meio do judiciário brasileiro, entre os magistrados, figuras com esse pensamento xenofóbico. É um pensamento xenofóbico. Aí eu repito a pergunta. Desembargador, senhor desembargador, qual é a régua para dizer, olha, o nível cultural do Paraná é melhor do que o Norte e Nordeste? Na fala, inclusive, tem uma notícia no Globo, né, Jornal Globo, que o desembargador disse que não queria dizer esse tipo de coisa, que não é isso, que foi deslocado e tal. Bom, o fato é que essa frase é uma frase extremamente preconceituosa. E, infelizmente, isso demonstra o pensamento da elite brasileira, principalmente de boa parte dessas pessoas, né, esses senhores que fazem parte do judiciário. Não deveria ser assim. Afinal de contas, o cidadão estudou, se ele acha que tem um nível cultural superior, ele, no mínimo, deveria ter vergonha de dizer esse tipo de coisa. Aí está a inferioridade, na verdade, né? A inferioridade de quem pensa dessa forma. Então, olha só, que a notícia, continuando a notícia, durante a sessão da segunda Câmara Criminal do Paraná, o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, do TJ do Paraná, Mário Elton Jorge, fez uma afirmação xenofóbica. Ele declarou que o Paraná tem nível cultural superior ao Norte e Nordeste. Além disso, declarou que o Paraná não possui o jogo político dos outros estados. É muito comum nós que trabalhamos nessa Câmara aqui, o pessoal fala muito da Lava Jato, do Petrolão, Mensalão, mas nós que estamos aqui no dia a dia, de vez em quando, nem durmo, porque é uma roubalheira generalizada, afirmou. E aí diz mais, isso no Paraná, que é um estado que tem um nível cultural superior ao norte do país e ao nordeste, é um país que não tem esse jogo político como tem muito nos outros estados. Aqui no Paraná é uma vergonha, apontou. Então, assim, é lamentável, né? É vergonhoso um magistrado dizer esse tipo de coisa. Dizer esse tipo de coisa, exteriorizar esse tipo de coisa que não ajuda absolutamente em nada na vida do povo brasileiro. Você se achar superior a outras culturas, a outras etnias, a outros estados, isso demonstra simplesmente preconceito, xenofobia. Então, isso que foi construído desde o processo de colonização do nosso país, quando as elites, né, aqueles que se apossaram das riquezas deste país, construíram a sua ordem e a sua lei, e aí vem com essa história aí de que o Paraná é superior a
a outros estados, né, outras regiões como Norte e Nordeste. Isso aí tem tudo a ver, inclusive, está na mesma linha de pensamento de raciocínio xenofóbico daquele vereador que quando teve aquele caso do trabalho escravo nas vinícolas, né, naquelas duas vinícolas lá, né, Salton, né, por exemplo, e ele chegou a dizer que, olha, esse pessoal de cima aí, não chama esse pessoal para trabalhar não, que esse pessoal é preguiçoso, ele chama o pessoal da Argentina, porque é o pessoal, aí ele quis dizer que é um pessoal superior e que até agradece, né? Então, isso é a mesma lógica, é o mesmo raciocínio tacanho, o mesmo raciocínio elitista, retrógrado porque um cidadão que ele faz parte da magistratura brasileira, né, de um tribunal de justiça, e ele pensar dessa forma, imagine também, por exemplo, de que forma os julgamentos acontecem quando a pessoa pensa dessa forma, quando o magistrado pensa dessa forma, ou seja, atuar a partir de uma lógica preconceituosa. Então, vai dizer, ele colocou no jornal que foi apresentado aí nas redes sociais é uma coisa deslocada, não foi isso que ele pensou, não é isso que ele pensa. O fato é que é isso, né? E eu já falei 2 vezes, vou perguntar mais uma vez, né? Qual é a régua? Qual é a régua, senhor magistrado, para dizer, olha, a cultura do Nordeste e do Norte é inferior exatamente por isso? Qual ponto? Em que nível de inferioridade está? Qual é o elemento concreto que demonstra que o Norte e o Nordeste é inferior ao Paraná? É muito pobre um magistrado pensar dessa forma. Isso é que é uma coisa vergonhosa. Nós temos no Brasil, infelizmente, uma elite brasileira, essa que comanda a economia, que comanda, inclusive, infelizmente, grande parte do sistema judiciário brasileiro também, que, na verdade, de onde vieram? Vieram dessas elites que se formaram no país e que continuam com o mesmo pensamento preconceituoso, xenofóbico, que não ajuda absolutamente em nada a nossa sociedade brasileira, apenas cria problemas, apenas isso, né? Apenas gera conflitos, alimenta ódio, alimenta mais e mais conflitos. Então, acho que exatamente o indivíduo, o magistrado que pensa dessa forma, que como fala dessa forma, devia pelo menos, né, olha, se pedir desculpa pelo que foi demonstrado, inclusive aí nas redes sociais. Está aí o vídeo, né? Tem um vídeo aqui até no jornal aí, na revista Fórum, e está aí presente também nas redes sociais. Desembargador Mário Elton Jorge, do TJP, disse em sessão na quinta-feira que o estado do Paraná tem nível cultural superior ao Norte e Nordeste e que é um local que não tem jogo político dos outros estados. Ele disse que não teve intenção de ser preconceituoso. Bom, não teve intenção de ser preconceituoso, mas se mostrou preconceituoso, né? Não precisa nem ter a intenção, porque o preconceito está latente, né? Ou seja, escapou, como se diz, né? Porque o preconceito está evidente. Não há nada que justifique esse tipo de fala. O mínimo que podia fazer era pedir desculpa, e se retratar, afinal de contas, é magistrado, né? É isso aí. Inscreva-se no nosso canal, dê um like, ative o sininho para receber as nossas novidades. Nosso canal é professornunes.jns, e até o nosso próximo vídeo.